Nicola, no fim o transfer ban foi bom por um lado para o Corinthians, porque assim não gastou e corre o risco de comprar jogador que às vezes não daria certo. Você está coberto de razão. Você está coberto. E aí ele completa, né? Assim descobriu o Guinegão, se não fosse, nem iria. Você está coberto de razão. E quem tinha cantado essa bola foi o Benja. Assim que estourou o negócio do transfer ban, o Benja falou, pô, graças a Deus, porque o Corinthians não vai contratar, ninguém não vai contratar errado. E aí, por sorte, ainda apareceu o Guinegão, que é bom jogador, tá? O Júlio Ribeiro, o Rosalá Santoro é o atual diretor financeiro do Corinthians, mas ele era da gestão do Augusto, que levou a dívida em 1 bi. Estranho. O Rosalá foi um dos caras que acabaram denunciando uma série de ocorrências por lá, enfim. Mas também não consigo pôr minha mão no fogo por ninguém lá no Corinthians, tá? Gabriel Souza pedindo novidades do Corinthians. Sobre Breno Bidon, a CNN chegou a afirmar que está pintando uma proposta de 18 milhões de euros pelo Breno Bidon. Essa oferta ainda não chegou ao Corinthians. Se chegar, deve haver negócio, tá? Deve haver negócio, a tendência é que o Corinthians faça acordo, mas o Corinthians está aguardando pela proposta. O Matheus Cardoso, Pedro Rocha é de destaque na Série B e não vejo nenhum time da Série A contratar. Não seria uma boa? Matheus, deixa eu só lembrar, eu falei com o empresário dele outro dia, deve estar nas minhas anotações, Pedro Rocha. Ele foi procurado por 3 clubes, aqui ó. Ele foi procurado por Fortaleza, não, nada disso. Peraí, tô lendo aqui o papo que eu tive com o empresário dele. Corinthians e São Paulo, tá? O São Paulo e o Corinthians procuraram. Primeiro o Corinthians. O Corinthians tinha sido coisa de 21 dias atrás. E o Marcos Braz disse que para negociá-lo precisaria de pelo menos 2 a 3 milhões de reais para liberar o jogador. Não daria para liberar o principal atleta do Remo na Série B sem compensação financeira. O Corinthians não conseguiu se livrar do transfer ban e essa história acabou morrendo. Depois o São Paulo foi atrás, na busca por um centroavante. E o discurso do Marcos Braz foi o mesmo, que a gente quer entre 2 e 3 milhões de reais. O salário dele também assusta, né? Ele ganha 400 mil reais por mês, mesmo jogando na Série B. Então, no final das contas, o Pedro Rocha acabou ficando por lá, mas contrato só até dezembro. Imaginemos que a partir do ano que vem ele mude para outro time, tá? Ricardo de Freitas Gomes, membro do canal do Nicola. Como será que vai ficar o gramado da Neoquímica para o jogo de volta da Copa do Brasil? Quanto o Corinthians fatura com o aluguel do estádio? Cara, eu acho que vai ficar estranha a marcação, porque eu estava vendo hoje, tá até bem bonito para não sei se vocês estão sabendo, mas a Neoquímica Arena recebe nessa noite um jogo da NFL. E aí tem toda uma marcação de futebol americano, duvido que até quarta-feira essas marcas tenham sido apagadas. Eu lembro de o Canindé ter recebido jogos de futebol americano, não de times americanos, mas do futebol americano que era praticado por aqui. E aí quando a Lusa ia jogar no gramado do Canindé, sempre com marcas, né? Então acho que vai ter esse probleminha. E o Corinthians havia, na temporada passada, arrecadado 500 mil dólares com a cessão do seu estádio. Eu confesso que eu tentei descobrir para esse ano. Deixa eu ver se eu consigo aqui, quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei aqui, tá? Assim que tiver a resposta, também já conto para vocês. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. O Corinthians trabalha nos bastidores para acabar com a exclusão a qual ele foi imposto no movimento de clubes formadores. Bora retomar essa história para você entender direitinho. No mês de janeiro, o Corinthians tirou do Palmeiras um atleta chamado Pedro Morelli, esse jogador das categorias de base com menos de 16 anos de idade. Isso causou revolta no João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e um dos principais articuladores do movimento de clubes formadores. Esse movimento existe para conscientizar os times a agirem de forma única em atletas até 16 anos. Só para lembrar que atletas de 14, 15, 16 anos que não assinaram contratos profissionais, eles têm uma relação muito tênue, muito leve com os clubes. E para evitar uma grande guerra, uma grande concorrência entre esses times, criou-se o movimento de clubes formadores, que tenta regularizar esse mercado de atletas que ainda não assinaram esse primeiro contrato profissional. O primeiro contrato profissional é permitido a partir dos 16 anos, a partir daí está tudo liberado. Se você pagar a multa rescisória, você leva o jogador, como aconteceu recentemente com o Cauê Furquim, jogador que pertencia ao Corinthians, tinha um salário de 7 mil reais, até por isso sua multa era de 14 milhões de reais, o Bahia pagou a multa rescisória e levou o atleta. O movimento dos clubes formadores combate um outro tipo de negociação, de jogadores até os 16 anos, tá? E há uma série de implicações no Corinthians a partir do momento em que ele foi excluído desse movimento.
o Timão deixou de ser convidado para torneios. Embora um deles tenha acontecido uma coisa muito maluca. A Copa Votorantim tinha o Corinthians como convidado, além de todos os outros grandes. Só que 13 times que compõem o movimento dos clubes formadores exigiram que o Corinthians fosse retirado da Copa Votorantim, que é organizada por um torcedor declarado do Corinthians. Esse cara não aceitou a retirada do Corinthians e os 13 clubes que exigiram acabaram por não participar do torneio, que acabou sendo realizado com equipes bem pequenas do interior de São Paulo, em substituição a Palmeiras, São Paulo, entre outros gigantes. Também houve problemas com a Copa Nike, e o maior risco agora em relação à Copa São Paulo de Juniores. Se o Corinthians não solucionar essa exclusão, é possível que ele não possa participar da Copa São Paulo, torneio mais tradicional de categoria de base do futebol brasileiro, marcado para janeiro do ano que vem. A Federação Paulista também tem pressa em regularizar essa situação para evitar qualquer tipo de problema, não tendo o maior campeão da Copa São Paulo. A grande justificativa do Corinthians para voltar ao movimento de clubes formadores tem a ver com uma mudança radical na base e também na presidência. Augusto Melo, que era o responsável do Corinthians na época da contratação do Pedro Morelli junto ao Palmeiras, não faz mais parte do clube, assim como praticamente todos os dirigentes da base. Uma série de encontros tem acontecido, incluindo o presidente do Corinthians, o presidente do Palmeiras, o João Paulo Sampaio, e a tendência é que o Timão seja devolvido ao movimento de clubes formadores, o que vai permitir sua presença na Copa São Paulo. Prometo ficar de olho nessa novidade e qualquer coisa conto para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de notícia e de assunto para falar sobre o Corinthians com uma excelente novidade. Yuri Alberto está de volta aos treinos e de maneira absolutamente surpreendente. O Yuri passou por uma cirurgia de hérnia inguinal no dia 13 de agosto. E o período de recuperação programado pro Yuri era de mais ou menos 1 mês e meio, como aconteceu com o Gustavo Henrique e está acontecendo com o Hugo. Então a tendência é que, no melhor dos cenários, o Yuri Alberto voltasse no finalzinho do mês de setembro, início do mês de outubro. A gente está começando o mês de setembro e o Yuri já está trabalhando com bola numa recuperação absolutamente surpreendente. São apenas 22 dias desde a cirurgia. A tendência, inclusive, é de que o Yuri esteja à disposição do Corinthians na partida de volta contra o Atlético Paranaense, marcada para a próxima quarta-feira, jogo vital para a classificação do Corinthians para as semifinais da Copa do Brasil. Só é importante lembrar que o Gustavo Henrique precisou de 1 mês e 26 dias para se recuperar da mesma cirurgia de hérnia inguinal, enquanto o Hugo, lateral esquerdo, já está há 1 mês e 12 dias afastado, mas também já em fase final de recuperação, trabalhando com bola. Outras novidades importantes sobre o Corinthians. O Yuri não deve ser a única cara nova para o jogo contra o Atlético. Mateuzinho está recuperado da sobrecarga no músculo posterior da coxa esquerda, também tem treinado com os companheiros. Martínez, que operou o dedo, tem feito trabalhos com bola e deve se colocar à disposição para essa partida contra o Atlético Paranaense. É um Corinthians ganhando reforços importantes para o momento decisivo da temporada. Agora de falar sobre uma mentirinha milionária de Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente do Corinthians. Você vai lembrar que quando o Murilo foi vendido pelo Timão ao Nottingham Forest, o Corinthians anunciou um negócio de 12 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus e mais 10% do valor de uma venda futura para o Corinthians, certo? O Corinthians anunciou todas essas condições do negócio em uma nota oficial. Pois bem, os 12 milhões de euros fixos já caíram, os 2 milhões de euros em bônus foram alcançados, porque o Murilo já bateu essas cotas, mas o Timão não tem direito a 10% do valor de uma venda futura. O que o Corinthians tem é 10% do lucro que o Nottingham Forest conquistar. O GE chegou a escutar o Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians na época, e ele disse que trata-se de um equívoco de comunicação pelo qual ele pede desculpas. Quero te ajudar a entender a diferença do ponto de vista financeiro dessa, entre aspas, mentirinha. Se o Murilo for vendido por 60 milhões de euros, ele tem sido supervalorizado no futebol inglês, o Corinthians teria direito a 6 milhões de euros na negociação com 10%. Como o Timão tem apenas 10% do lucro do Nottingham Forest, em vez de 6 milhões de euros, o Corinthians ficaria com 4 milhões e 800 mil euros. Estamos falando de uma diferença de 7 milhões e 600 mil reais. Só para completar, é importante registrar que já houve problema recente com percentuais de outros 2 atletas formados na base do Corinthians. Recentemente, o Timão vislumbrou a possibilidade de faturar muita grana, com 30% do Pedro e 20% do Robert Renan.
Só que o Augusto Melo, também ex-presidente, vendeu esses percentuais sem que ninguém soubesse. Bora falar agora sobre o Corinthians, que foi o time entre todos da Série A do Brasileiro que menos contratou reforços em 2025. Levantamento bem legal do site Meu Timão aponta que o Corinthians registrou apenas 2 contratações. Angileri e Vitinho, ambos a custo zero. O Angileri havia rescindido seu contrato com um clube espanhol, o Vitinho estava livre depois de passagem pelo Al Ettifaq da Arábia Saudita. Importante destacar que se o Corinthians foi o que menos contratou, o segundo foi o Flamengo, com 7 reforços, só que o Fla fez um investimento pesado, de 277 milhões, até nos jogadores que não custaram para aquisição dos direitos econômicos, cifras bastante altas, como por exemplo o Jorginho e Saul, que chegaram de graça, mas têm vencimentos a partir de ou superiores a 2 milhões de reais. O Bragantino com 8 reforços, o São Paulo com 9 e o Internacional com 10 são os clubes que aparecem um pouco à frente de Corinthians e Flamengo. Palmeiras e Bahia contrataram 12 jogadores, o Vasco teve 13 reforços contra 14 do Fluminense. Cruzeiro, Grêmio e Juventude, 15 reforços cada. O Galo fechou 16 jogadores, Botafogo e Mirassol 18. O Santos teve 20, Fortaleza 21, o Vitória 22, o Ceará 24 e o Sport 26. Só uma curiosidade, você vai perceber que do Santos ao Sport, os times que mais contrataram, todos eles brigando contra o rebaixamento, a única exceção, me parece nesse momento, o Ceará. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.